Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. E começa agora mais um NapaCast, mas antes de falar com quem eu vou falar, eu tenho que contar uma coisa pra você. Você não quer trazer sua marca pra somar aqui junto com o podcast? Então confira as marcas que já estão e traga a sua também. De olho na tela. Chocolate Nicolate, a marca dos sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olha o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento e seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesas de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. E agora no NapaCast temos o apoio também do Supermercados Mendonça, único em Bragança Paulista, gente. Abre das 8 à meia-noite de segunda a sábado, até às 9 em domingo feriado. Supermercado incrível, tem cafeteria, tem uma adega. Gente, além da cafeteria, tem uma adega, mas pensa numa adega sensacional. Uma infraestrutura completa, com milhares de itens para você e para sua família. Tem app com muitos benefícios, com muitas ofertas, enfim. Eu tô muito feliz porque o Supermercados Mendonça agora também faz parte do NapaCast. Acompanhe você também. Começa agora mais um NapaCast, seja bem-vindo, bem-vinda, que hoje o papo promete, hoje é um papo esclarecedor, hoje é um papo que pode agregar na sua vida pessoal, profissional, nos seus sonhos. Você que é adolescente, você que é adulto, você que já tá na terceira idade, você que tá na meia idade, hoje é o papo que eu tô querendo há tempos e deu certo. Eu não sei se eu chamo ele de Thiago, eu não sei se eu chamo ele de esposo da Isa, ou se eu chamo ele de papai financeiro, mas hoje a gente vai falar muito de educação financeira aqui, muito dessas emoções financeiras que muitas vezes nos colocam como refém, muitas vezes a gente coloca como crenças que nos limitam a ser seres humanos melhores. Então, antes de falar com ele, de olho nos nossos patrocinadores, porque só assim a gente consegue ter receita para manter esse podcast no ar. De olho na tela. Aê, muito bem, é isso aí, ele está aqui então, papai financeiro, grande Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado Valeu pelo convite, Edu, prazer estar aqui com você, O prazer é meu, cara. Até isso que aí, deu todos certo. esses papéis aí, né? Tiago foi o primeiro, Thiago foi o primeiro, esposa Isabela, papai, papai aí papai financeiro, financeiro. é a empresa agora que Que legal isso, a gente cara. tem. De onde vem toda essa paixão por finanças e por educação financeira que é tão difícil no nosso mundo, né, cara? Rapaz, eu vou te dizer que essa paixão, ela não foi à primeira vista, não. Eu, na verdade, eu tive a sorte, né? Eu acho a sorte, a oportunidade de ser contratado para liderar um projeto da Estratégia Nacional de Educação Financeira lá Lá atrás. atrás, numa época que ninguém falava desse assunto, eu não sabia, assim, se você me perguntasse nessa época o que era educação financeira, Não sei. eu ia ter uma visão muito limitada e enviesada desse campo. Eu fui, te confesso, para esse emprego porque me pagavam 3 vezes mais do que eu ganhava no meu emprego anterior. E entrei, encarei o desafio, era um baita desafio, e comecei a entender muito quanto que a educação financeira consegue transformar as pessoas, né? A vida das pessoas, o comportamento delas, a visão delas sobre o dinheiro, e o quanto que é importante a gente levar esse assunto para as pessoas. Então eu rodei o país em vários projetos, em escolas públicas, com adultos de baixa renda, aposentados, mulheres, tudo, cara. 6 anos esse projeto, Que demais. e a gente ganhou prêmios, e os projetos foram avaliados pelo Banco Mundial, pelo BID. A gente apresentou o case em vários países. Eu acabei mergulhando nesse universo, conhecendo muita gente que trabalha com isso pelo mundo. Aqui no Brasil, nossas parcerias eram com o Banco Central, com a CVM, com o Ministério da Educação,
com a Febraban, né? Que a gente, inclusive, trabalhava dentro da Febraban. Então, eu aprendi muito, cara, sobre isso, me aprofundei nesse assunto, depois fui fazer um mestrado nessa área, depois fui para a XP tocar a estratégia de educação financeira deles, e aí comecei a criar, em paralelo, né, a minha atuação na rede social, depois eu lancei um livro, e aí começou a Por que crescer, papai financeiro? porque eu virei pai. Eu fiz a conta de quanto custava a escola, né? E é Cara, fácil ter uns 7 filhos no mundo hoje ou não? rapaz, bicho. Então, assim, eu já trabalhava com esse assunto há muito tempo. A Isabela ficou grávida e aí eu comecei a pensar muito nisso, cara, paternidade, né? Ninguém ensina nada sobre paternidade. Aí comecei a procurar quem falava sobre paternidade, ninguém falava, era o Marcos Pianges que falava de Sim. paternidade, sabe ele? Inclusive, né, conheci ele, já tive com ele várias Fantástico, vezes, fantástico. é um cara que eu admiro muito. Aí nessa época eu segui o Marcos Pianges, comecei a ver umas coisas dele, vi que ele tinha um livro, Papai é Pop, comprei o livro dele. Aí na época meu Instagram era Psi Financeiro, falava de psicologia financeira. Na época que também pouca gente falava disso. Só que eu tinha legal medo isso, de cara. ser processado pelo Conselho Federal de Psicologia, porque eu não sou psicólogo. Eu falei, vou mudar esse nome aí, Psi Financeiro, não dá certo não. Aí o papai caiu com uma luva, né? Papai Financeiro, aí eu achei muito legal. Mudei o nome. Papai Smurf, tem tudo, né? Por que não, né, cara? Papai Smurf, Papai exato. Smurf, cara. Ficou Papai Financeiro, pegou também, aí cresceu, né? Aí Cresceu. começou a crescer, eu tinha 4 mil seguidores. Nessa época. Aí começou a crescer, meu. E aí hoje, bom, tem o Papai Financeiro, que é uma empresa que desenvolve soluções de educação financeira para tanto pessoas, né, comuns que nos seguem lá nas redes sociais, empresas. Que legal. Tenho a Bem Educação também, que eu sou sócio, que é uma empresa de educação financeira para escolas. Qual A o gente- sentido, então, pegando nesse gancho, né? Qual a importância de começar a educação financeira desde a base? Cara, lidar com recursos é um aprendizado para a vida. A gente fala de educação financeira como se fosse lidar com dinheiro. A criança... Porque eu vi no colégio do meu filho, né? Às vezes eu vi alguns pais falando, a educação financeira para criança é para ensinar ela a investir. Não Não é. é isso. Vamos Não, desmistificar. também, né? Também Vai. Mas vamos Complementa. aprender. É Vamos importante isso. Mas é muito mais do que isso. Isso é um grande erro aí que você vê a pessoa achando que você vai ensinar um filho a ser milionário. Eu vou dizer o que não é educação financeira para criança, para dizer depois o que é. O que não é educação financeira para criança? Não é você ensinar uma criança a querer ser milionária, a ficar obcecada com o dinheiro. Não é você ensinar uma criança a achar que o valor dela está no relógio que ela tem, no celular que ela comprou. Não é você ensinar uma criança a querer recompensas financeiras por todas as coisas que ela faz. Não é você dar dinheiro para uma criança, ela tira uma nota boa, se ela arruma a bagunça do quarto dela, se ela não bate no irmão dela. Afinal de contas, você não pode negociar caráter. Isso não é educação financeira. Educação financeira é ensinar valores, ensinar a valorizar os recursos com responsabilidade. Não é só o dinheiro, é a água, é a comida, é a luz, é o tempo. Cuidar. É o cuidar, exato. É você valorizar os recursos e respeitar os recursos, entre eles o dinheiro, entender o valor das coisas, entender o custo das coisas, entender tudo que é necessário para gerar um bem, um produto, um serviço. De onde que vem a batata que está no prato da criança, né? Ela tem que entender de que existe uma cadeia produtiva que traz a batata para ela comer no pratinho dela. Nessa educação financeira, na nossa época, que acredito que estejamos ali no mesmo range de idade, Você é mais jovem, cara. Eu tô grisalho aqui. Não é ó. nada, cara. Eu não tenho cabelo, cara. Ah, Você ainda mas tem, aí, cara. mas é. Para, cara. Se eu tivesse balaiagem que chama, né? Quando é luzes ao contrário, assim, né? Isso, luz ao contrário. É o luz ao branquinho contrário, aqui que isso eu aí. faço só pra fazer o Na charme. nossa época... Pra ganhar credibilidade. credibilidade. Na nossa época, se fazia necessário ou era comum ter um porquinho pra guardar moeda. Opa. É. Isso se permanece atual hoje ou isso não se permanece atual? Cara, é legal ter o porquinho, tá? Hoje a gente tem conta digital, criança tem cartão de débito. É legal. Só que no início, principalmente ali até os 6, 7 anos, é legal você ir dando os dinheirinhos pra ela entender que ela tá acumulando um negócio, que pra ela dinheiro é uma brincadeira, é uma fichinha, qualquer coisa, mas ela tá ali acumulando. Se o porquinho for transparente, melhor ainda. Pode ser um porquinho, pode ser Qualquer coisa. qualquer Garrafa coisa plástica. que dê pra ver, pode ser uma garrafa PET. É isso. Barato, né? Você corta ali, E faz um deposita. furinho, encheu até põe um nível ali, ó. Você pode fazer como você quiser, mas vai pôr nos níveis assim, ó. Chegou até aqui, a gente vai
pegar um dinheiro para comprar algum brinquedo. Vamos ver o que dá para comprar? Ela começa a entender que é uma montanha de moeda para comprar um brinquedo. Isso vai gerando a ideia principal, inicial da criança, que é o esforço versus resultado. Paciência para esperar, acumular, trocar, comprar. Então, essa educação financeira que começa no dinheiro físico é muito importante. A criança tem que ver dinheiro. Ela tem que ter contato com o dinheiro. É legal, é importante. E mais importante, ela ter essa vida econômica dela, cara. Ela conseguir ter uma mini vida econômica e errar. Você dá o dinheiro para ela lá, dá mesada, semanada, o que for. Semanada se ela for menorzinha, mesada se ela tiver mais de 11, 12 anos. E ela vai pegar o dinheiro e vai começar a pensar 2 vezes antes de pegar uma coisa e comprar. Porque se você não der mesada, e tem gente que é contra a mesada. Não, mesada você não pode, é muito fácil para criança. Tá bom. Então cria um pidão. Você vai criar um pidão? Pai, me dá dinheiro para isso. Aí você tem 2 caminhos. Dizer não toda hora, né? Ou ceder. Ou, pior ainda, você ficar dando dinheiro para ela em tudo que ela pede. Ela não pode ficar pedindo dinheiro porque ela não vai valorizar o dinheiro. O que ela vai valorizar? E aí, isso é uma estratégia de um pai inteligente, uma mãe inteligente. Quando você dá mesada, você gasta menos com a criança. O pai e a mãe têm a ideia de que, se eu der mesada, eu vou gastar muito dinheiro. Não. Você vai gastar menos. Se ela gastou no primeiro dia, ela perdeu mais 29 dias pra gastar Ela dinheiro, vai ter que, exatamente, lidar com a frustração dela. Vai ser difícil, mas a vida é assim também. Melhor ficar com esse problema agora do que depois o Serasa te ligando. Meu filho, já estava com uns 4, 5 aninhos, com o cofrinho dele, ele, por uma ruindade, ele jogou o carregador de celular e estourou o cabo, o conector. Uhum. Eu falei pra ele, pega o seu cofrinho. Por quê, pai? Aí a gente vai comprar um carregador novo. Porque é o meu carregador, é o meu celular. Eu fui com ele na loja, sei lá, R$30 um cabo, né? Ele pegou a moedinha, deu. Nunca mais, falou, pai, eu nunca mais quero gastar meu dinheiro. Eu falei, então, eu quero gastar dinheiro com o meu doce. Com falei, certeza. É isso, não por algo que eu fiz errado. Né? Não, experimenta assim, vai aniversário de criança. E aí você tem que comprar presente pra criancinha que tá lá, né? Quando você compra do seu dinheiro, seu filho nem tá vendo o dinheiro que você tá gastando pra comprar um presente pro amiguinho. E se ele ajudar, contribuir, não precisa ser tudo, mas se ele contribuir uma responsabilidade dessa, é comprar um presente pro amiguinho dele no aniversário. Como muda, né? Cara, ela começa a enxergar outra maneira de poupar, investir, segurar, tomar decisões mais. E é na prática. Tem que ser, cara. Ela pega o dinheiro dela e ela vai ter que decidir. Por que será, Thiago? Eu falo assim, eu guardei moedinha. O meu pai, ele tinha um... Eu não vou falar que ele era um semi-analfabeto, mas o meu pai... Eu sou um temporão, né? Então, quando eu tinha 15 anos, meu pai já tinha 65 quase. Né? Meu pai, o aniversário do meu pai seria ontem, de 85 anos de idade. E meu pai sempre falou assim, eu sempre brinco nas minhas palestras, que eu falo assim, meu pai me deu uma lição de vida tão grande que eu não aprendi. Ele sempre falou assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, ele falava assim, ganhou 10, guarda 5 e gasta 5. E eu sempre ganhei 10 e gastei 15. Minha vida toda. É mesmo? Né, de adolescente, de fase adulta, de emprego, de salários, de tudo e tal. E eu vejo hoje a sociedade como um todo tomada numa fase adulta, muitas pessoas abrindo negócio, fechando negócio, uma inadimplência absurda, Sim. um gasto excessivo, um consumismo de coisas que não fazem sentido algum. A pessoa, né? Eu brinco também que as maiores reclamações da Black Friday no Brasil não é mais preço, é tempo de entrega, porque o cara quer pra agora, e ele nem precisa, mas ele comprou, ele já tem uma TV, mas ele comprou outra, queria que entregasse no sábado, ele não consegue esperar até terça, e aí ele vê na China um negócio super legal, que limpa uma mesa de couro, mas ele nem tem mesa de couro, mas ele compra aquilo porque é legal e limpa. E, cara, isso tá se tornando... As pessoas, eu falo que não vivem mais com R$1.000, vive com 3.000, porque ela vive com 1.000 do salário dela lá, com 1.000 de cheque especial, com 1.000 do cartão, e ela gasta os 3.000 no mês, no final do mês só entra 1.000, e a conta não vai fechar nunca. Nossa. Cara, o que é esse caos que a gente vive hoje, cara? Que eu acho que é uma emoção financeira? Cara, o ser humano, ele é um bicho ruim de lidar com recursos. Por quê? E aí tem uma explicação ancestral mesmo. Se a gente for olhar a nossa história aí como Homo sapiens, né, que tem aí uns 300 mil anos que a gente tá nessa configuração, nessa atualização de versão, cara, a gente sempre viveu muito na subsistência imediata. Você imagina que dos 300 mil anos que a gente tá aí como Homo sapiens, 290 mil foram caçando e coletando. Então a gente lá caçava um bichinho pequeno, não caçava mamute não, caçava um bichinho pequeno, coletava uma fruta, coletava uma castanha. A gente se alimentava assim, a gente não conseguia estocar alimento.
Depois, lá, 10, 12 mil anos atrás, a gente começou a plantar a agricultura, a gente inventou a agricultura, né? Se organizou para poder plantar um negócio. Então a gente tem alguma previsibilidade de comida em 12 mil de 300 mil anos. O que para a escala evolutiva do cérebro humano é agora. Acabou de acontecer o básico do básico da previsibilidade alimentar. Mesmo assim, não é garantida. Praga, questões climáticas acabaram com as plantações dos nossos antepassados e fizeram eles morrer de fome. Então, o nosso maior medo ancestral, né, o maior medo entre todos eles é o medo da morte, claro, mas principalmente o medo da morte por fome. Ameaças físicas também, mas isso foi diminuindo com o tempo à medida que a gente ficou mais forte, mais organizado. Mas a fome sempre esteve rodando. Então, só para mostrar que o nosso cérebro, cognitivamente falando, ele tem esse medo da fome. Então, na prática, a gente maximiza ao máximo tudo que a gente pode ter agora. Se eu posso comprar agora, eu vou comprar agora. Se eu posso comer um bolo de chocolate inteiro agora, por que eu vou guardar ele para amanhã? Então a gente tem essa fome mesmo, natural. Isso é natural, só para dizer assim, todo mundo é parecido nisso. Só que, é claro, algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras, são mais influenciáveis do que outras. E algumas pessoas são mais orientadas ao presente também. Eu quero agora, por que eu vou poupar? Por que eu vou guardar? Muito, muito pela crença dos pais, muito pela maneira que ela viveu a vida também. Agora, é muito complicado você ver as pessoas sofrendo porque elas estão deixando de se organizar minimamente. Quando eu falo de organização, estou remetendo a equilíbrio. A organização te ajuda a equilibrar a balança do negócio. E a pessoa quer ganhar mais para gastar mais. E aí, quando você vê a pessoa, quem é o mais endividado hoje? É o que ganha mais, não é o que ganha menos. O que ganha menos, ele se endivida, mas ele se endivida ali no pouquinho. Porque ele tem pouquinho. O cara que tá lá ganhando um salário, uma renda maior, ele tá se endividando alto, porque ele compra coisas e depois ele não consegue pagar, essas coisas têm um custo alto. E a gente tá vivendo, eu acho que um momento onde tudo é muito, como você falou, cara, momentâneo, rápido, imediato, tudo que é pra agora. A dopamina barata, né? Então eu tô comprando aqui o dedinho nervoso. E, cara, eu acho que a única maneira que a gente pode realmente mudar é olhar pra si, olhar pra dentro de si, buscar o autoconhecimento, tomar um chá de revelação de classe social também é importante, pra botar o pé no chão, sabe? Pô, pé no chão, tá faltando isso, né? A galera só quer... Antigamente a gente achava o máximo de... Pô, minha época de criança, a gente queria... Comemorava que ia pra Guarapari passar férias na praia, né? Hoje a molecada não quer nem viajar mais quer viajar de classe executiva. Mas você concorda Não comigo? quer nem pegar um avião de econômica mais. Concorda comigo que eu não sei se no passado a barra era muito alta. Eu acho que a barra desceu. Eu me recordo na época que eu entrei na indústria para trabalhar, eu trabalhava em RH, a minha vida toda eu trabalhei em recursos humanos, e eu vi os funcionários numa luta constante para buscar uma formação acadêmica na época, para juntar o dinheiro para tentar trocar o carrinho, porque era difícil, né? Para fazer uma viagem era difícil, e uma retenção do trabalho, então assim, eu não posso perder. Então eu ficava 30 anos na mesma empresa apertando o mesmo botão para não perder meu fundo de garantia, para não perder, e aquele propósito absurdo. Hoje a pessoa nem entra trabalhar, ela tira um carro zero, ela tem um celular que é 5 vezes o salário dela em carteira, ela viaja para fora do país de avião, ela gasta em grandes restaurantes, ela compra as melhores roupas. E assim, se eu for mandado embora amanhã, tá tudo bem, não preciso de nada. Pô, isso é um bom ponto, Não é, hein, cara? cara. Eu acho que as pessoas, muito por conta da internet, elas acreditam que elas merecem, é um direito delas pegar um avião e ir pra Disney com a família, mesmo que se ela ganhe 5 mil reais, entendeu? Aí você vê promoção, o cara falando, vem cá, compra milhas, você consegue viajar assim. Aí tem maneiras de você se endividar para conseguir ir pra Disney. Então, ir pra Disney, hoje qualquer pessoa consegue ir. Ela paga um parcelamento infinito, ela vai lá, enfia lá e vai. Só que o ponto é, ela não honra esse compromisso. Ou ela abre mão de muita coisa importante. Aí o que você vê de bizarro que eu vejo todo dia? Porque eu tô trabalhando com isso, meu radar tá ligado, né? Por exemplo, eu vou fazer palestra em escola pública. Cara, não é escola pública, tem boas escolas públicas, mas eu vou em escola pública ruim, de periferia, precária. Que o professor lida com todo tipo de coisa, que não tem estrutura, que a escola é ruim.
bandido na escola. Sim, aquela escola, Pesado. você fala, cara, pesado. E aí você vai no final da escola, na saída, você vê um monte de pai buscando filho de BMW, de carrão de 400 mil reais, meu. Aí você fala, porra, o camarada pagou, e não é carro velho não, é carro novo. O cara pagou 400 pau, né? Sei lá. Mas bota o filho. Mas o filho tá nessa escola de merda aqui. Que loucura, né? Aí o cara tá viajando pra Disney todo ano, mas o filho estuda numa escola de merda. Então, qual que é a prioridade? É mostrar no Instagram que você tá com a família na Disney, é tirar o selfie no carro maneiro, mas o filho, a Dane-se. escola... Dane-se. Aí o cara ainda fala, não, a prioridade é a família. Qual é a visão? Nem tem a visão da importância da educação, cara. Não tem. Então é esses valores distorcidos que eu acho absurdo, assim. E aí, nessa criação, o pai, como exemplo, o ser que inspira, tá mostrando que isso é o certo na formação educacional financeira dessa criança também, né? Certo. E é tirar o cartão no nome do outro, é ficar devendo, porque tem isso também. Tem um cara que não paga e não tá nem aí. Tá nem aí. Tem o que fica lá preocupado, mas tem uma galera que não tá nem aí mesmo. De dívida, né, cara? Dívida é normal. E ele viu isso ser normal na vida dele. Um dos maiores preditores da dívida, eu estudei isso, 400 famílias endividadas. A maior causa de dívida da pessoa, claro, tem a renda também, mas uma grande questão é a pessoa normalizar ter dívida. Então, é normal ter dívida. Meu pai tinha dívida, meu avô tinha dívida, todo mundo na minha casa, meus vizinhos, tudo tem dívida. Então, dívida é o que a gente tem que ter para poder fazer alguma coisa. Então, eu vou jogar o kamikaze mesmo. Vou lá comprar o pacote para Disney. E vou. Ou vou comprar o carro aí, mas não vou pagar, depois eu sumo, eu desapareço. Tem muita gente fazendo isso, né? Pensando nessa ótica hoje, qual é o beabá inicial para uma educação financeira hoje? Cara, tem 3 pilares na coisa da educação financeira que a gente precisa seguir. É como se fosse uma hierarquia. Não dá pra gente buscar satisfação pessoal se a gente não tem o básico. Tem que comer primeiro, né? Tem que dormir. Então, é uma hierarquia como é a hierarquia de necessidades. Maslow ali batendo Só que é do bem-estar financeiro. É a hierarquia de necessidades financeiras. E são 3 coisas. É muito simples, na verdade, mas que as pessoas não estão se dando conta em fazer. A primeira é você honrar os seus compromissos financeiros, pagar suas contas em dia. Para você não pagar juros depois, para você não ter um problema maior. Né? O segundo é você ter alguma segurança em relação ao seu futuro. Ter alguma reserva para imprevistos ali, caso aconteça alguma coisa, eu tenho um lugar para onde eu vou respirar. E o terceiro é você, sim, aproveitar a tua vida, aproveitar as coisas que o dinheiro pode comprar. Só que as pessoas querem fazer o 3 antes de tudo. Eu quero aproveitar, quero comprar, quero fazer, quero ostentar, quero aparecer, sem pagar minhas contas, sem ter uma reserva. E dane-se. Então, eu acho que tem aí muita gente que tem uma boa intenção de melhorar, mas tem gente que está realmente no modo mais importante do que qualquer coisa, eu mostrar para o outro que eu tenho. É o clássico pobre de iPhone, entendeu? O pobre não pode ter um iPhone? Pode, mas ele deve pagar 10 mil reais num celular, 12 mil reais, sei lá quanto que custa o iPhone no Brasil. E às vezes num piso salarial de categoria em 1.600 de salário, 1.800 reais por mês. Você ganha mal, cara, se organiza, meu. Começa a se organizar, tenta minimamente pagar suas contas em dia, tenta minimamente ter uma alimentação minimamente saudável, tenta minimamente morar num lugar decente, minimamente, e se preparar para crescer, para ganhar mais, né, cara? Tenta cara? investir tudo que você pode Conhecimento, né, cara? Conhecimento, no mínimo para você crescer um pouco, porque não dá. E é o ponto que eu falo, a gente tem que botar o pé no chão. É difícil? É difícil, com certeza, mas não dá pra você querer ter mais do que você pode ter só porque existe crédito. Esquece. E, cara, assim, eu falo de crédito, mas tem de tudo, né? Cara, eu vejo gente que é agiota mesmo, o cara deve agiota. E não deve agiota pra pagar o aluguel. Tem gente que, claro, deve agiota, mas tem gente que deve agiota pra comprar o iPhone. Pra isso ainda. Pô, eu preciso do iPhone, eu tenho que mostrar que eu tenho um iPhone. Que eu tenho. E o cara tá lá, R$1.000 o tênis que ele compra. Vai eu faço palestra em escola pública direto, você vai na escola pública, o moleque tá com tênis de R$1.500, ele tá com iPhone, ele tá com óculos lá que eu nunca tive coragem de pagar R$1.500 num óculos. O moleque tá com isso, porque a referência dele é a ostentação. Quanto mais pobre é a comunidade, mais tendência é a pessoa a querer mostrar
coisas materiais. É a tendência, não falando que é uma regra que mora geral. o perigo de todos os aspectos, né, cara? E aí esse moleque vê o traficante do bairro dele lá, da comunidade, é o cara que tem as coisas. O trabalhador que tá pegando um ônibus se dando mal, ele não tem mal que come. Então, é complicado, né? Ele quer ser o youtuber, mas não quer estudar. Hoje tá mais difícil, assim, a galera não tá... Eu vejo, né? Tô generalizando, assim. É lógico, mas eu Tem de tudo, né? Mas eu vejo, Thiago, que no passado existia uma dificuldade educacional muito grande, né? Sei lá, 50, 60 anos atrás, a escola era algo muito difícil, as pessoas não iam, tinha muita evasão escolar e tal. E hoje tá começando a ter a mesma coisa. Adolescente que falou assim, eu não quero mais estudar, parei no primeiro colegial, parei no primeiro ano de ensino médio, não quero faculdade, não quero. Cara, não quero. Não preciso disso, né? Eu vi um vídeo de uns moleques de 13, 14 anos, assim, zombando de quem estudava. E dizendo assim, o que você faz? Medicina, quanto você ganha? 20 mil? Isso aí eu ganho num vídeo. E os meninos de 14, uns fedelhos, dizendo assim, a vida é o YouTube aqui, ó. Aqui eu faço um vídeo, eu ganho X. Mostra aqui, vem cá no TikTok, não sei o quê. Cara... E quando a gente encontra os moleques fora da curva, tipo assim, o moleque investidor. Um moleque de 12, 13 anos que entende tudo de tudo. Ele fala assim, você fez um movimento agora de dividendos e não sei o quê, um moleque de 12 anos falando disso também. Que é meio um ponto fora da curva. Mas também não é bom pra idade também, né? Aí pode ser que o garoto seja um superdotado, tem isso também. É difícil, né, cara? E é um desafio de crianças que têm habilidades especiais, né? Ela acaba amadurecendo cognitivamente muito rápido, porque ela tem um desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem muito rápido. Só que emocionalmente não é assim que funciona, né? O desenvolvimento emocional não tem a ver com necessariamente a inteligência cognitiva. Então é até uma dúvida que muitos pais que eu conheço que têm filhos com habilidades especiais. Pô, adianta... Você vai botar um garoto de 7, 8 anos numa turma onde a galera tá com 14, você vai avançar 7 anos de idade, assim, para ele conviver, pode ser perigoso também. Então tem esses garotos que sabem investir tudo e tal. Não vou julgar, especificamente não posso dizer de quem é assim, mas não é educação financeira isso, tá? Só pra ficar claro. Garoto de 12 anos que é um investidor, ele tá avançando muitas casas na vida dele. Uma criança tem que brincar. E não ficar pedindo dinheiro toda hora pro pai, nem ficar achando que cartão de crédito o dinheiro vem do céu. Isso é o básico. Seu filho não tem que achar que o dinheiro é algo banal. Ele tem que saber quanto que custa a escola. Um garoto de 12, 13 anos, né? Não de 5, mas tem que saber quanto que custa a escola, tem que saber que não é fácil pagar uma escola, tem que saber que as coisas custam, e tem que trabalhar, e tem que correr atrás, e tem que estudar, e tem que buscar a profissão. Tudo que a gente aprendeu quando a gente jogava banco imobiliário pra comprar um apartamento no Brooklyn, né, cara? Não era isso, o banco imobiliário, era isso, né, cara? Tinha que somar pra tentar comprar alguma coisa, né, cara? A resiliência, eu acho que tem uma coisa isso, também de sei lá, eu entrava num trabalho, cara, ficava ali, tipo, tentando, dava o meu máximo pra agradar e fazer o que tava ali, porque pra mim eu tinha que, né, ser aceito ali, ficar o maior tempo possível naquela empresa. Existe uma retenção. Agora o garoto própria, entra assim, o que você, empresa, vai me oferecer? Aí qualquer coisa que você fala de feedback... Esquece. Cara, você fala um feedback numa mesa, assim, a pessoa se sente ofendida, não, porque eu criei e... Pô, mas, cara... Você, às vezes, entrevista um cara entrante no mercado... Tá dando um feedback, todo mundo erra, eu vou me tornar CEO até os 25, né? É isso, né? Ele quer uma trajetória curta, eu quero só cadeira agora, né? Nas gerações a gente falava assim no passado, né? Sei lá, na minha geração, se o cara era líder, eu falava assim, cara, esse cara merece ser líder. Respeito ele. Uma geração depois, assim, me prova que você merece ser líder, que eu te respeito. A geração de agora, assim, você não merece ser líder. Eu não tenho nem experiência, nem currículo, mas eu devia estar na sua cadeira. É isso, né, cara? Cara, isso não é, cara? É uma loucura, né? A galera, todo mundo tá achando que pode, que deve, porque tem direito a tudo, né? Todo mundo tem direito a viajar de primeira classe para as Maldivas. Então, não importa se o cara ganha mal, não importa, eu vou ter que fazer isso. E eu tenho que ser CEO, não importa se eu não estudei, não engoli 8 milhões e 500 mil sapos para poder chegar na cadeira de CEO. E qual que é o problema disso, Edu? É que tudo tem um preço, né, cara? É ingenuidade achar que você não vai pagar um preço.
O cara que quer ser líder, cara, é um preço muito alto que você paga pra fazer isso. Não é de um dia pro outro. Você vai ter que fazer muita coisa Tem pra que lutar amadurecer. muito, tem que ralar muito. Muito, cara. É Não tem isso, jeito. não tem como. Você tá competindo com outras pessoas e que vão ralar também. E pegando essa mesma analogia, e pra se educar financeiramente, também tem que ralar muito. Não é do dia pra noite, né? Pô, todo dia, assim, todo né, dia. Ó, e mesmo quando eu falo pra famílias, né? Eu falo muito pra famílias. Você tá falando de uma família de 4 pessoas, você tem, né? Vamos falar uma família mais, digamos, pai, mãe e 2 filhos. Né? O pai pensa de uma maneira sobre dinheiro, né? O cara pensa sobre uma maneira sobre dinheiro. A mulher pensa de outra maneira. As crianças têm outras necessidades, elas têm outra maturidade em relação a enxergar o dinheiro. Então, primeiro tem que alinhar o casal ali. Porque o modelo que a sua esposa viveu até casar com você, o modelo que você viveu era diferente. Você tem que encontrar um modelo próprio. Tem que falar sobre isso, tem que ter meta, tem que ter... Dá trabalho? Pra caralho. Se for só virar a chave, né, cara? Mas assim, é um processo, é cultural. A pessoa vai resistir, a outra vai resistir. Você não pode... Vocês têm que ter um controle juntos, mas você não pode controlar tudo, senão vai ser um saco. Mas você não pode parar de controlar, senão vai ser horroroso. Também. Porque é a escolha entre o que é aparentemente agradável, mas vai te levar pro buraco, e o que é aparentemente difícil, mas vai te levar pra estabilidade. Faz sentido? Total. Porque assim, tá muito legal, tá tudo no oba-oba, ninguém tá controlando nada, vamos lá, põe no cartão, parcela em 12 vezes, aparentemente tá maravilhoso. Só que tá te levando pro buraco, você tá em rota de colisão Vai minar. pro BO. Agora, quando você controla, aparentemente, putz, tá limitante, tá difícil. Então, tem um desconforto, que você tá mexendo na estrutura, você tá colocando mais ritmo no negócio, olha, tal coisa, vamos ter que ver isso aqui, vamos ter que rever esse gasto. Ninguém gosta de Fecha a torneira. Ninguém gosta de fechar a torneira. Todo mundo gosta de gastar à vontade, óbvio. Só que o ponto é, se você fizer isso, você vai pagar um preço muito caro. E pode ser que não tenha volta. E a Pode ser que ascensão. custe o seu casamento. Pode ser que custe a sua família. Então, mudar agora, fazer a rota de colisão, sair da rota de colisão, organizar minimamente, é o que vai te dar um paraquedas ali, um estofo para você conseguir continuar. É se antecipar e prevenir. Se antecipar e prevenir, ter meta, ser comedido. Pô, eu posso comprar um carro mais caro? Posso. Pra quê? Qual é o impacto dessa compra no meu orçamento? Como vai ser meu fluxo de caixa financeiro? Pô, eu gosto de carro, por exemplo. Eu olho, às vezes, vem lá a minha concessionária lá do meu carro, manda lá, pô, troca aqui, tal condição, compra na PJ. Eu falo, cara, tá barato. Por que eu não troco? Eu penso, por que eu vou trocar? Eu preciso. O carro não tem nem 2 anos. Aí o cara fica te mandando tentação. Por que eu trocar de carro todo ano? Pra lá quê, meu? O carro não tem nem 2 anos. Tem 30 mil quilômetros. Carro novo. Preciso disso? Pra quê? Pra quê? Ah, eu posso comprar melhor, uma categoria lá, o outro. Mas... Posso, mas, pô, eu já adoro. O carro tá ótimo. Funciona. Então, eu acho que esse tipo de reflexão não é limitante. Isso é inteligente, porque você tá pegando um negócio e falando, cara, eu posso usar isso para outras coisas também. Isso, eu não trocar o carro, acelera o meu processo de liberdade financeira. Porque eu não tô sangrando meu caixa, porque eu troco o carro, é o a mais que eu paguei ali para trocar, mas é o IPVA que fica mais caro, é o seguro que fica mais caro. Então é um impacto. Eu vivi isso, Thiago. Eu vivi isso, cara. Quem não viveu, quer tirar Todo mundo viveu isso. É isso, cara. Isso tá no livro? Tá, é muita coisa Então no me conte do aqui. livro. Cara, o livro é o seguinte, ele é um guia para transformar a relação com... Isso que eu falo, né? Um guia que busca mudar a sua forma de enxergar o dinheiro. Porque todo mundo enxerga o dinheiro de uma forma. Tem gente que é mais gananciosa, tem gente que é mais, não, quero saber de dinheiro, não preciso, né? Sou feliz com pouco, aquela história. Tem gente que é muito ligada a status. Tem gente que é muito no controle, medrosa também, anota, não gasta com nada, pão duro. Cada um tem uma maneira de enxergar o dinheiro. Esse livro se propõe te fazer refletir sobre a sua maneira de enxergar o dinheiro e entender onde tem espaço para você melhorar. Será que eu posso melhorar a maneira que eu enxergo o dinheiro? Posso. Como? Aí eu trago aqui crenças, padrões de comportamento, visões de uso do dinheiro diferentes, histórias também. Didático de fácil entendimento? Didático com exercícios aqui. Isso aqui é um guia mesmo. Deixa eu mostrar. Você tem vários exercícios, Henrico, atividades. mostra aqui pra mim, Tem por o favor. teste dos avatares financeiros,
que é um teste que você descobre se você é coruja, se você é urso, se você é cachorro, se você é ovelha. São os animais financeiros para você E você entender. tá enjoado, né, cara? Abílio Diniz, Natália Arcuri, Dona Isabela Camargo, A gente coloca os... Guilherme, Vestimaldo XP, Sofia Esteves, Geraldo Rufino, que esteve aqui há 2 Legal, meses atrás. legal, Geraldão tava aqui. Geraldão. O filho dele também tava o aqui. Guilherme? O O Arthur. Arthur Rufino tava aqui Legal, também. legal, legal. Cara, que sensacional. Cara, não, tem que chamar os amigos conhecidos para Tem que chamar, ajudar, cara, né? Tem que chamar, cara. Para poder... Editora Gente. Editora Gente. Tá saindo mais um esse ano. Cara, é uma baita de uma editora, né? Eu posso estar falando uma grande besteira agora. Se eu falar, gente, pode ser que eu vou falar. Eu fui agora, acho que há 15 dias, numa imersão com o Fernando Seabra Legal. sobre inovação, que é o Bom, consultor de hein? Shark Tank. E o livro dele, Mandala da Inovação, eu acho que foi pela editora Gente Editora também. Gente, Muito legal. A editora Gente tem uma excelente... Não é só porque eu faço parte da editora, não, mas é muitos livros bons, autores bons. E diga uma coisa, para qual público é o livro? Ó, esse livro é para todo mundo, de verdade, Tá. que tem vontade de aprimorar a forma como lida com o dinheiro. Quer melhorar a forma como você lida com o dinheiro? Pode ir mais pra cá, lá. Dinheiro é uma energia, né? Aê. É uma maneira, é uma forma de você lidar com essa energia. A gente tem algum controle sobre essa energia. A gente tem que olhar isso, olhar para dentro. É um processo, é um livro que tem 3 etapas: autoconhecimento, autorresponsabilidade e autocontrole com o dinheiro. Então isso é um livro diferente. É o livro que tem que ler e guardar, ler ou passar pra frente? Ou tem que ler e voltar sempre pra Cara, te acompanhar? Tem gente me falando de tudo aqui. De tudo. Que leu ele numa paulada só, fez as atividades e já doou para alguém para poder passar. Tem gente que deixa na cabeceira, porque tem várias coisas aqui que você implementa. Então, vai da pessoa, é um livro fácil de ler. Você lê ele em 2 semanas. Eu falo assim, leia em 3 semanas. Porque são 3 etapas da metodologia. É uma etapa por semana. Uma etapa por semana são Provocativo. 21 dias. Hã? Provocativo. É provocativo. Provocativo. É pra quem tá com vontade de Corrigir a realmente rota, né? corrigir a rota. É isso daí que eu falei. Sai do padrão, cara. Se você ficar no padrãozinho, seguindo a manada, você vai ter problema. Vai nadar e morrer na praia, literalmente. A gente fica refém, a gente fica muito dependente do dinheiro. E a gente se sabota, né? Que Sabota. são as crenças, né? São as crenças que nos sabotam. Nossa, demais. Não é pra mim. Não é pra mim. Isso aqui não é pra mim, não vou seguir. Ou dinheiro não traz felicidade. Né? Enfim. Outra coisa, Thiago, eu tenho uma galera muito legal que ouve o programa, muito mesmo que ouve o podcast, que são empresários, líderes de grandes marcas do país, porque é onde eu atuo também como palestrante. Legal. Levar isso em forma de palestra, como que o Thiago tem trabalhado isso dentro do mundo corporativo, para falar desde do time operacional ali, que tá reclamando de salário, que o salário é fator motivacional, que o salário que move, e aí o cara ganha 1.000, ele é feliz por 5 meses, passa 5 meses ele ganha 2.000, dele já não tá feliz de novo, ele quer ganhar 10, enfim, tal. Que fala que você tem para funcionário, que fala que você tem para liderança e autogestão das empresas, em que momento você fala disso, que eu sei que você palestra também. Legal. Eu acho que é legal a gente falar disso. Ótimo, excelente. Obrigado. Eu tenho falado já há algum tempo em empresas de todas as naturezas, indústrias, tamanhos possíveis, com todas as hierarquias de funcionários que tem. Eu falo muito de um treinamento que eu fiz para o Einstein, para o Hospital Albert Einstein. Eu fiz nas 3 principais frentes que eles têm ali, desde os médicos, cirurgiões, etc., até o pessoal administrativo de gestão, marketing e tal, até o pessoal de manutenção, limpeza. Fiz treinamentos... Você adequa a fala. Claro. A base é a mesma, a questão é a linguagem. E como você traz para o dia a dia da pessoa. Então eu tenho muita... Essa foi a minha escola, né? Buscar a educação financeira que está alinhada com a vida cotidiana da pessoa, para que ela possa entender de forma prática o que eu estou tratando e o que eu estou levando ali para essa pessoa aprender e colocar isso de forma prática na vida dela. Então eu faço muitas palestras, treinamentos, workshops que vão primeiro despertar para essa pessoa a consciência da necessidade dela mudar a maneira como ela está fazendo a gestão financeira dela. Não é sobre o quanto você ganha. De verdade, é como você está usando os seus recursos e como você está alocando o teu dinheiro, o teu tempo para o que você quer. Então tem uma questão de clareza mental muito forte aqui. Tem uma questão de você colocar prioridades na tua vida e estabelecer combinados com você, com a tua família.
Se você pegar todas as empresas grandes, vai ter gente que está desorganizada financeiramente, é uma grande parte delas, e elas vão achar que o problema está na renda delas, independentemente da hierarquia. E hoje tem um agravante que eu tenho falado muito, que é essa proliferação de bets. Virou um problema gigantesco. A gente está com uma epidemia de bets, jogos de aposta, e as empresas estão perdendo produtividade. Porque a pessoa endividada, a pessoa que está devendo dinheiro de jogo, ou que seja qualquer outra dívida que ela tenha, ela tem muito menos produtividade. A PwC estuda isso. Sim. E mostra o quanto que um funcionário endividado ele está em presenteísmo, né? Ele está ali, corpo, mas a alma não. A alma está no... Eu até anotei aqui para falar contigo disso, porque essa amarração que você faz, que eu acho que é incrível, e o empresário, o empreendedor ou líder de uma empresa de capital aberto, seja o que for, entender que o funcionário conseguir lidar melhor com o dinheiro e lidar mais com essas emoções, ele vai produzir mais, ele vai entregar mais resultados, e isso é uma relação ganha-ganha para todo mundo. Porque a grande parte, quando a gente apresenta uma pesquisa de clima, ou uma empresa adota uma ferramenta como uma roda da vida, enfim, a grande maioria, na roda da vida lá, tá 0,1 financeiro. Tá sempre ruim. Sabe que você administra bem? Como que ele vem trabalhar? Né? Esses dias eu tive uma investigação de um acidente de trabalho num cliente, que um cliente me narrou, que o cara estava desesperado por ser despejado por aluguel, enfim tal, e por uma distração, ele colocou o dedo na máquina, porque ele estava com a cabeça lá no problema financeiro dele. Uhum. Então, até onde vai? Né? A gente sabe de tudo o que né, os problemas financeiros interferem na saúde mental de muita gente e o caos que a gente está vivendo. Então, a gente adotar uma ação de prevenção através de uma fala, eu acho que isso é muito legal. Isso você faz numa fala curta, rápida, ou tem que ser uma carga horária maior para falar com todo mundo? Já fiz muitas intervenções de 1 hora, 1h30. Quanto mais tempo, melhor. É o que eu falo. Porque o processo, ele começa na prática com... mesmo, não? Ensina na prática? Não, na cara, prática, bota no papel mesmo. Eu tenho um treinamento que são 3 dias de imersão. Tá. Dá para fazer reduzido, dá para fazer maior, menor. Legal. Mas eu tenho um treinamento que eu fiz, inclusive, todo comportamental para aprender a lidar com a vida financeira de forma prática. Só que pega na crença. Uhum. Não adianta. Se você não mexe em crença, Edu, você não mexe... A pessoa fala assim, qual que é a planilha? Aí eu vejo umas ações de empresas e tudo bem, acho que tem gente que é bem intencionado, mas não entende por trás o que acontece com a questão do uso do dinheiro. O que está por trás disso? Você oferecer uma planilha para o seu colaborador não vai fazer ele organizar a vida financeira dele. Você disponibilizar uma consulta com uma pessoa que faz um planejamento financeiro pode dar alguma ajuda, mas não é uma coisa que vai mudar a cabeça dele. Ele tem que ser provocado a mudar o padrão de pensamento dele em relação a dinheiro. Isso não é simples. Não é simples. É profundo. Eu faço imersões que a galera, no final, sai chorando. Mas pro bem, não é pro mal. Sai chorando. Por quê? Porque o cara começa a encontrar pensamentos, emoções, vivências que ele teve lá atrás e que sedimentaram crenças nele que estão atrapalhando ele andar hoje aqui com a vida financeira. Então, esse desalinhamento acontece o tempo inteiro. A pessoa está aqui, mas ela está achando que ela tem que fazer tal coisa. Ela não sabe dizer não para o filho, para a filha, não sabe dizer não para a esposa, para o marido, não sabe dizer não para as coisas que realmente não importam e dizer sim para prioridades. Uma coisa muito importante é definir prioridade individual e coletiva em família. Quando essa família consegue definir prioridade e todo mundo está alinhado, de forma explícita, tudo que você fala tem uma conexão. Alinhado, né? É um propósito maior, a gente tem um caminho para seguir. E aí a gente gasta, as empresas, né, investem tubos de dinheiro em propósito, em missão, em valores, e o cara em casa não está conseguindo alinhar um propósito na família dele. Então o que eu tento fazer ali, o que eu trago para as famílias cara, vamos construir um propósito seu, com a sua família, que aí tudo vai se justificando em cima desse propósito. Uma discussão, né? A gente tá na... Melhora, não é que não há. Não, melhora. Melhora muito a situação. É administrar junto, né? E, Thiago, uma outra dúvida em relação a isso. Se as empresas... Obviamente, né, o corporativo pode te levar, pode... Enfim. Mas se a pessoa tá ouvindo esse podcast e ela queria entender ou aprender um pouco mais, você faz curso aberto também? Tem curso, mentoria, tem diagnóstico financeiro. Mas isso presencial ou online? Online. Hoje a gente está fazendo tudo online.
Queremos fazer presencial também, mas Tá. aí tem que... Mas tem. Aí vira um evento, E né? onde acha isso? papaifinanceiro.com.br ou Papai Financeiro no Instagram. Lá tem os caminhos. Tem os caminhos lá. Tá. E tá vindo o Manda segundo livro. mensagem, tá vindo o segundo livro. Sobre Família. 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 Família e finanças. Claro. Claro. Sim, família. Mas eu vou na família e vou tanto na questão mais profunda quanto na questão prática. Um guia para a família virar a chave da vida financeira. Quando você fala enquanto família, enquanto papai financeiro, enquanto organização financeira, essa nova fase com a Isa agora de gestação muda o pensar financeiro comparado ao que era no passado? Você diz ter um segundo filho versus não ter nenhum? É. Não, ter o segundo filho. Por exemplo, no primeiro a gente quer gastar com tudo, e agora? Ah, total. Muda, financeiramente falando? Não, já sabemos o que não precisa. O que é supérfluo, o que não é. Não. O segundo filho, você já viu que é legal. O primeiro foi, a gente comprou as coisas, mas a gente já tem uma outra visão já, como que tem coisa que é bobagem. Tem muita coisa que é bobagem. E acho que o mais importante que a gente faz hoje, né, é realmente ter um plano pra gente ficar independente, eu e ela, e as crianças também. Educação financeira, né, a questão toda da vida financeira é criar seres independentes. Se minha filha ou meu filho vão ter maturidade para lidar com o dinheiro deles com 16 anos, eu ainda não sei. Mas eu vou fazer o máximo para que sim. Para que eles tenham lá, logo cedo, antes até de ficarem adultos, já terem uma consciência para poder tomar boas decisões. Claro, podem fazer muita bobagem, mas tem o plano A, tem o plano B, a gente faz investimentos para eles, né, para que eles tenham um pé de meia, chega lá na frente, eles possam pagar a faculdade que eles quiserem, para eu não precisar ficar pagando para eles a faculdade. Então, eles mesmos serem autônomos e poderem tocar a vida financeira deles o quanto antes. E, claro, trabalharem, conquistarem, não é que eles vão chegar aos 18 anos aposentados, pelo amor de Deus, não é isso. Não é sobre você construir herança, tá, Edu? Eu falo muito isso também, cara. Não é você chegar lá nos 80 anos, nossa, agora eu tenho 10 milhões de reais, vou morrer rico. Não é isso. Que grande bobagem. Não viveu. É você gastar o teu dinheiro. O dinheiro é feito para você usar. O problema é quando você usa ele de forma idiota. Então você tem que usar ele de forma inteligente. E aí é você realmente se preparar para chegar lá na frente com uma condição estável, podendo gastar e usufruir teu dinheiro. E teus filhos vão correr atrás do deles também. Eu acho péssima essa ideia do... Esses dias eu vi alguém mandou uma mensagem assim para mim, cara. Nossa, isso foi... O cara mandou assim, eu mandei uma caixa de perguntas, o cara mandou assim: meu pai e minha mãe estão gastando todo o dinheiro da minha herança em viagens internacionais, hotéis de luxo. Aí eu falei assim, aí eu respondi até em vídeo, isso tem um tempo já. Eu falei, cara, que bom que eles estão gastando, o dinheiro não é seu. Vai correr atrás do Herança seu. só quando eles morrerem, cara. Vai correr atrás do seu. Vai trabalhar, mano. Isso, cara. Que isso? Não existe esse negócio de herança. Invista nos teus filhos, boa educação, dê, né, o que você pode dar do bom e do melhor, mas que eles se tornem independentes. Não cria um menino que vai chegar... Senão, qual é o propósito do moleque? Não tem. Eu tenho dinheiro aqui até o final da minha vida. deram. Não, isso aí não faz bem, não. Por isso, cara, empresário, empreendedor, mundo corporativo que nos ouve tão bem, cara, leva essa fala, né? Leva essa preocupação. Eu falo que existem alguns temas que estão muito quentes pra gente trabalhar no mercado hoje e no mundo corporativo. E eu gosto muito de 2 temas principais. Que é a gente falar de finanças, mas falar de comunicação. E a gente tem que falar de temas, a gente tem que se comunicar melhor, dialogar melhor e poder comunicar dialogando, falando de finanças. Então, sigam no Instagram, Papai Financeiro. Já voou o tempo, nós estouramos aqui um pouco o tempo. Voou, mas eu espero que realmente... Thiago, eu vou pedir pra você voltar de novo, tá? Volta. A Isabela Camargo, sua digníssima, já pediu pra voltar 2 vezes e não voltou. Então você presta atenção, volte os 2. Vamos falar Vamos do livro. Os 2, beleza. Vamos fazer o lançamento do livro Família e bora, eu e Família. ela. Bora. Traz as crianças, bota as Saúde crianças pra mental, falar junto, saúde tudo. financeira. É isso. A gente faz muita coisa junto também. É incrível. Na coisa da ligação entre a saúde mental e a saúde financeira. Porque ela tem falado muito, né, cara? A saúde mental é o tema dela e sem saúde financeira não tem saúde mental. Se você tá com, eu tô fazendo meditação e tal, mas tá com boleto atrasado, tá com Serasa, ou tá perigando tirar o filho da escola, você vai ficar atormentado. Então o dinheiro, ele tem um equilíbrio ali e a gente trabalha muito isso. Como é que a gente trabalha a vida financeira e a saúde mental
para conquistar objetivos, para tudo ir bem. Respirar. Vamos. E falando em Muito Isabela e crianças, ela ganhou da outra vez que ela veio. Eu te trouxe chocolate de novo do mesmo. Nossa. Tem chocolate, tem trufa, tem pão de mel. É lá de Bragança, da minha terra. Rapaz, E eu lembro que eu dei pra ela no dia que ela veio. Que maravilha, muito obrigado, hein? E aqui, Olha, que e aqui uma squeezezinha com tem um obrigado. termômetro em cima aí que mede a temperatura da água aí. Sério? Que chique, cara. É só pra você se lembrar. Obrigado pela Legal, pela generosidade em vir, em a troca. Eu queria muito te ter aqui. Então, assim, Vamos sim. lançou o livro novo. Avisa a gente, Aviso, vamos vem. compartilhar e eu quero te levar pro corporativo, cara. Vamos Bora levar fazer. isso, vamos fazer acontecer. Tem que ser Bora, presencial, hein? Pô, tem que ser. Não, tem que ser. No corporativo tem que Eu ser. faço online também, mas assim, Tá. eu falo com a galera. Galera, tem às vezes empresa que tá espalhada pelo Brasil inteiro, né? Aí eu faço, às vezes, faço pra uma galera presencial, tem uma galera no online, ok. Ou todo mundo no online. Só que o presencial, Funciona muito, cara. eu vou no olho do olho. É isso. O meu negócio é o seguinte, eu sacuro as pessoas lá no meio do treinamento. meus grupos de RH, minha turma de RH, então assim, vamos ouvir, vamos levar, que eu acho que é uma baita formação pra você colocar aí no seu plano anual de treinamento e trabalhar aí emoções financeiras dentro com o seu time aí. Boa. É isso, Excelente. Tiagão. Obrigado, cara. pelo convite. Obrigado. Vem Volto mais. aí, ó. Volto, Obrigado, me mande um beijo pra Isa e que a gente possa estar junto sempre. sem dúvida. Aprendi muito. Foi rápido nada, foi quase uma hora, mas voou o tempo, mas que seja agradável. É. Vai ser ótimo. Obrigado. Valeu mesmo, de coração. Se você curtiu, comenta, curta, compartilha e, acima de tudo, busque. Eu sempre tenho falado isso nas redes, né? Busque informação da fonte correta. Eu acho que tem muito oportunista, tem muita gente aventureira nesse mundo querendo te dar dicas de como você guardar dinheiro, como se organizar. Cara, vai beber água da fonte. O Thiago é didático, o Thiago fala de uma maneira simples do que tem que ser dito, não floreia, não passa a mão na cabeça e é isso que a gente precisa. Então, Papai Financeiro no Instagram, procura lá, vê os vídeos, participa, comenta, compartilha, livros, editora Gente, né? Emoções Financeiras, tá vindo aí um sobre família também, então busque absorver o que vai te fazer bem. Como ele disse, é se privar agora para viver um dia melhor amanhã. Então, por que a gente não pode viver assim? Não vamos sofrer, não. É isso aí. Valeu, Thiagão. Valeu. Valeu, tchau, tchau.